prazer revê-los, estar aqui. E é uma honra estar nessa igreja e poder estar com os irmãos. Está faltando várias pessoas aqui que com certeza algo aconteceu e eles não estão. Então eu gostaria de orar, tá bem? Querido Deus, te somos gratos, Senhor, por mais este dia. Te somos gratos, Senhor, por tuas mensagens, por tua palavra, pelo teu amor e tua bondade. Neste momento, Senhor, em especial, colocamos os irmãos que não estão aqui. Alunos da Escola Bíblica Dominical que gostam de estar, que têm aprendido e têm se sentido bem em estar aqui. Abençoa, Senhor Deus, a família do irmão Alexandre, a família do irmão Márcio, Senhor, ser com ele. A Lília, Senhor, que também não está, a Dita, o Otoniel, Senhor Deus. Pessoas maravilhosas, Senhor Deus, que fazem falta quando não estão. Coloca, Senhor Deus, tuas mãos sobre eles e dá, Senhor, este dia, um dia de conforto, um dia sem dor, um dia de paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu faço o panorama, eu acho assim muito gostoso. Primeiro porque nós já estudamos alguns livros, né? E de repente, cada livro, cada palavra, né, que você abre, cada lugar que você vai, você diz assim, nossa, agora eu consigo me encontrar. É como numa época que eu fui líder do Ministério Infantil, nós trabalhávamos com as crianças e íamos montando um quebra-cabeça. Então, a cada história, uma criança colocava um quebra-cabeça para elas entenderem que tudo isso era importante, era Deus fazendo a história, né? A soberania do Senhor. Eu tentei lembrar de uma pregação do pastor Elias, eu vou encontrar, onde ele traz os pincéis, né? O colorido de Deus na montagem da história, o plano de Deus sendo montado através de pinceladas, né? E estudando os livros e os profetas, a gente percebe que cada um deles tem um pincel, né? Que coloca ali uma cor, que nos dá direcionamento, né? Que nos coloca no caminho, que nos adverte ainda hoje. Somos privilegiados, né? Porque ainda hoje somos abençoados pela palavra e conseguimos aplicar nas nossas vidas. Eu vou tentar lembrar e se eu achar, eu passo para vocês. Eu não sei se é um hino, se é uma poesia, mas é uma pregação assim fascinante. Então assim, vamos lá. Nós estamos estudando, estamos no Antigo Testamento. Faltam agora 12 livros para completar os 39 livros do Antigo Testamento. Então, estudar os livros dos profetas tem nos mostrado que aquelas mensagens pregadas em tempos passados, elas não se tornaram ultrapassadas e nem estão em desacordo com os usos e costumes de uma época. Pelo contrário, tornam-se mais vivas a partir do momento em que nos identificamos com ela, pois descobrimos que essas mensagens têm tudo a ver com o que está acontecendo nos nossos dias. São mensagens de tanto tempo, né? 5 profetas, 12 profetas que estiveram ali escolhidos por Deus, às vezes não queriam estar, mas como o pastor falou, homens maravilhosos, né? Homens de uma singularidade, de uma particularidade incrível. E eles nos ensinam ainda. Por isso que eu pensei assim, é como um pincel. Cada livro que você lê. Ontem nós estivemos no Chá das Amigas e a missionária falou alguma coisa que estava correto dentro do que ela queria. Mas quando ela repetiu, a Rose fez assim para mim, olhou para mim, né? Como quem diz, é isso mesmo, né? No instantinho assim eu peguei a Bíblia. Então a facilidade de localizar. Quando, né, a gente quer ajudar, né? É isso mesmo, vamos comprovar se é mesmo, né? Aí ela sorriu e fez assim. Então, é essa a bênção, essa leitura dos livros, para mim, tem feito assim uma maravilha. O pastor prega, fala um nome, fala uma época, e de repente aquilo parece que abre assim, e você consegue se localizar. Então, eu estou me sentindo assim, maravilhada com essas leituras. Então, nós vamos fechar os 39 livros do Antigo Testamento com o estudo desses 12 livros, a partir do domingo que vem. Vai ser com certeza mais rápido, mais condensado, mas está no nosso coração. Os profetas menores foram 12 homens simples, que colocaram suas vidas em risco por confrontar poderosos.
As suas mensagens contrariavam as tendências do coração pecaminoso e a sedução de homens obstinados. Nações, né, que queriam dominar e dominar. E eles eram colocados ali por Deus para tentar resolver a situação. Às vezes não resolvia, mas estava ali falando a sua mensagem. Nenhum deles alcançou a fama, nem teve popularidade, porém aprendemos muitas lições que podem ser aplicadas em nossas vidas. Eu vou ler Hebreus 1, de 1 a 2, isso, que diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e por meio dele que Deus criou o universo. É isso mesmo. No período da força-tarefa, nós escolhíamos os personagens aleatoriamente, né? Éramos livres para escolher. E nós tivemos a oportunidade de aprender essas lições, essas datas, né, que estão aqui à esquerda, são os vídeos do YouTube, onde tem as lições, mas as lições que nós aprendemos com aquela pessoa, com aquele homem, né, com suas fraquezas, suas alegrias. Então é bom, depois eu vou passar para vocês, são datas que podem ser relembradas. Então nós estudamos os 12 profetas. Eu achei que não tínhamos estudado Joel, mas estudamos sim. Por que profetas menores? Já sabemos. O termo profeta menores é devido unicamente ao tamanho dos seus livros, mas não tem nenhuma relação com a relevância de suas mensagens. Todos têm uma mensagem maravilhosa que agrega, que aquece o nosso coração e onde nós somos modificados. As suas mensagens tinham como objetivo tornar clara a vontade de Deus ao povo, mediante instrução, correção e advertência. Então, vir à igreja, ouvir uma palavra e não tirarmos uma instrução, não corrigirmos o nosso dia a dia. Então Deus está dando sinais, está nos advertindo. Então, onde você for, que a palavra for lida, vamos aplicar, tirar algo para nossas vidas. Algo que pode ser falado, né? Ontem, como a missionária falou, algo que você pode dizer ao outro, né? Sem medo. Para isso nós precisamos estudar a palavra. E eles enfatizavam 3 temas principais: a natureza de Deus. Eles declaravam ser Deus o Criador e soberano, onipotente do universo, o Senhor da história. E é essa a maravilha. Deus é o Senhor da história, que corrige nossas vidas, que está conosco a todo instante. E Ele é soberano. Podemos não entender, mas com certeza, tudo o que Ele faz é bom. E tudo o que Ele faz, por mais que as adversidades aconteçam, nós temos que acatar e entender e agradecer por tudo, em todo momento. Enfatizavam também o pecado e o arrependimento e a profecia e a esperança messiânica. Qual é o contexto histórico? O nosso Deus é o Senhor da história e nada foge ao seu controle. Ele dirige o desenrolar dos acontecimentos como um instrumento a serviço de seus eternos propósitos. Ao estudarmos sobre a vida e mensagem dos profetas, nós devemos considerar o contexto social, o cultural, o econômico e político, como também a narrativa inspirada. Na história do povo de Israel, existem várias ocasiões em que os hebreus estiveram longe de sua terra. Estudamos os salmos de quinta-feira e vemos isso, né? O lamento, a tristeza de estar afastado, né, da sua terra, do seu templo, da sua casa. Se considerarmos o período que ficaram no Egito como um tipo de cativeiro, já que não tinham permissão para partirem, então, desde antes de se estabelecerem na Palestina, os israelitas já experimentaram essa realidade. Assim, podemos entender que a Bíblia menciona 3 grandes cativeiros que o povo de Israel precisou enfrentar. O cativeiro do Egito, apesar de haver algumas distinções com os demais, mas o cativeiro da Síria e o cativeiro na Babilônia. Nós temos, então,
os profetas, esses 17 profetas, entre os maiores e os menores. Em Israel, nós tivemos Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. Alguns textos falam pré-exílio, exílio, pós-exílio, né? Então, nós temos aqui, antes do cativeiro, em Israel, Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. Em Judá, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Os profetas durante o cativeiro, Obadias, Ezequiel e Daniel. E os profetas depois do cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias. E, independentemente da ordem adotada, o livro dos 12 encoraja os exilados ao serviço fiel e obediente a Deus e prevê o dia em que o jugo dos persas será quebrado e a liberdade retornará para o povo de Deus. E posteriormente, estudando o Novo Testamento, nós temos esse Jesus maravilhoso que nos salvou e que tem tantas mensagens para nos dar, né? Então nós agora somos livres por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício. Qual é a mensagem dos profetas para os dias de hoje? O estudo dos profetas menores vem ratificar a semelhança da situação do povo daquela época com a situação que vivemos nos dias de hoje, conclamando com grande necessidade para uma mensagem que venha denunciar a corrupção, as injustiças sociais, o abuso de autoridade, o afrouxamento dos padrões de moralidade e a frieza espiritual do povo de Deus. Em todo local que nós vamos, os pastores comentam, né, do distanciamento do crente, que acha que pode estar em casa, né, e não é verdade. É esta comunhão que nos faz crescer, é esta comunhão que agrada a Deus. Então essa frieza espiritual do povo de Deus nos entristece. E diante dessa semelhança nós podemos afirmar com bastante convicção: os profetas de ontem falam hoje. Então vamos conhecê-los? Lembrando, irmãos, que isso aqui é uma pinceladinha, para que você tenha a vontade de ler o livro. São capítulos pequenos, né? São livros pequenos, fáceis de ler e com histórias maravilhosas. Então vamos conhecê-los? Então rapidamente nós temos o livro de Oséias. Voltemos ao Senhor é uma das mensagens. Seu propósito era mostrar o julgamento divino e a restauração que aconteceria a seguir. Nos ensina que o amor de Deus é constante e consistente. Ele não deixa de nos amar e quer que voltemos para Ele. O livro de Joel. O dia do Senhor virá. Seu propósito é chamar o povo de Deus ao arrependimento diante da realidade da chegada do dia do Senhor. O livro de Amós, Deus julgará o seu povo. Seu objetivo era revelar o iminente castigo divino por causa dos pecados em Israel e Judá, e também anunciar a esperança de restauração que haveria após o exílio. O livro de Obadias, o orgulho será punido. O livro mostra o encorajamento ao povo de Judá, que estava enfrentando problemas vindos de Edom. Sua mensagem não é de ódio e vingança contra os inimigos, mas de confiança na justiça de Deus. O livro de Jonas, Deus quer a salvação dos gentios. O livro tem o propósito de convidar os israelitas a entenderem os propósitos de Deus quanto à sua misericórdia e soberania a outras nações. O livro de Miqueias, promessa e exigências. O livro anuncia os julgamentos de Deus contra o pecado e as suas promessas de restauração após o exílio babilônico. Há uma semelhança muito grande entre o mundo de Miqueias e o nosso. Deus ainda julga e condena os pecados que cometemos contra os outros. O livro de Naum, Deus tarda, mas não falha. A sua mensagem conforta Judá acerca dos julgamentos que acometeriam a cidade de Nínive. Para hoje, é uma mensagem para aqueles que, por causa de sua fé, são oprimidos. O livro de Abacuque, até quando, Senhor?
Seu propósito era guiar o povo de Israel em direção à fé em Deus. E durante o período terrivelmente conturbado que seguiria, a fé é necessária para a comunhão com Deus. O livro de Sofonias, Deus não tardará em seu juízo. Seu principal propósito é convidar o povo ao arrependimento diante da invasão babilônica e também fortalecer a esperança numa restauração após o período de exílio. Ele crê que Deus é soberano sobre todas as nações, em que em seu poder e justiça punirá os pecadores e exigirá a justiça daqueles que creem e confiam nele. O livro de Ageu, uma lição esquecida rápida demais. Seu propósito era incentivar a reconstrução do templo e enfatizar a vinda do reino de Deus em sua plenitude. Deus requer culto sincero do seu povo e que ele esteja vivendo os valores do reino em sua vida. O culto verdadeiro traz bênçãos para a vida do crente. O livro de Malaquias, o que agrada a Deus? A sua mensagem conclama a renovação de fé no período pós-exílio com o anúncio da vinda do julgamento do Messias. O livro não fala só de dízimos e ofertas. Nós somos chamados para honrar e dignificar a Deus. E não podemos deixar que a rotina nos afaste de Deus e vivamos como se não precisássemos dele. Tudo que nós fizermos agrada a Deus e pode ser ofertado ao Senhor. Como eu falei, uma pincelada, eu lembrei de uma brincadeira que nós fazíamos com as crianças, porque nós estamos lendo o livro e vai chegar a vez em que nós vamos ter que falar a eles assim, né? Tenho treinado, às vezes ainda confundo um ou outro. Mas é interessante aqui os 12 profetas. O-J-A, O-J-M. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Letra M passa para Naum, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. As crianças iam amar fazer essa brincadeira. Eles decoram com uma rapidez incrível, né? Mas achei interessante isso. Veio na minha cabeça na hora. Então estou devendo para vocês a pregação do pastor, porque é maravilhoso e vocês vão entender quando eu falei dessa pincelada, desse colorido, né? Cada vez que nós vemos a natureza, o mundo, as lições, nós vemos um Deus, né? Fazendo uma obra-prima, onde nós somos a obra maravilhosa que Ele fez. Então, irmãos, é isso. Então, é para vocês terem vontade de fazer a leitura dos livros, tá bom? Obrigada. Pode falar.